Olá, meninos, bom dia! Hoje, a nossa aula de redação, nós vamos iniciar com um novo tema para a gente fechar o terceiro período. Esse tema desta redação é os riscos na ascensão do discurso de ódio em rede no Brasil. Então, nesta aula, vocês irão ter acesso novamente aos textos motivadores. Aqui estão os textos motivadores, aqui o texto 1, onde vocês farão a leitura desses textos. Temos o texto 2 e temos o texto 3 e 4. Em seguida, eu passei aqui uma atividade referente aos textos motivadores. Essa atividade é bem simples, onde vocês irão ter muita atenção aos textos motivadores, né? Então, vocês precisam fazer a leitura desses textos motivadores, a leitura, conhecer a temática, né? E como primeira questão eu coloquei qual a palavra-chave ou palavras-chave da frase tema. Então, você vai dar uma olhada lá no tema que eu acabei de dizer para vocês, né? Aí vocês vão fazer essa leitura do tema. Em seguida, vocês irão do tema tirar as palavras-chave. Então, o tema é os riscos na ascensão do discurso de ódio em rede no Brasil. Então, quais são essas palavras-chave desse tema? Riscos, ascensão, discurso, ódio, rede e Brasil. Então, essas são as palavras-chave da frase tema, ou seja, do tema do nosso texto, que a gente está estudando. A segunda questão, qual o contexto que o tema aborda? Então, para isso, você vai ter, claro, que fazer a leitura dos textos motivadores. Então, qual é o contexto? O discurso de ódio nas redes sociais e os riscos que essa disseminação pode causar no emocional de uma pessoa, a necessidade deixa claro entre liberdade de expressão, uma ameaça, e a última deve ser combatida. Então, esse é o contexto que o tema aborda, né? Então, esse discurso de ódio no Brasil, ele causa problemas no emocional de uma pessoa. Isso deixa bem claro na leitura do texto, viu? A terceira questão, a frase tema fala sobre o cenário brasileiro ou sobre o cenário global, mundial. Isso está bem nítido aqui no título, no tema do texto. Os riscos na ascensão do discurso de ódio em rede no Brasil. Então, esse tema fala do cenário brasileiro ou do cenário global? Do cenário brasileiro. Aqui não está se referindo no Brasil, não está se referindo em outros países. Se fosse, então seria global, mas está dando ênfase ao Brasil. Então, vocês têm que ter muito cuidado quanto a isso. Na próxima questão, você tem que fazer a leitura do texto motivador 1,
do texto motivador 2, do texto motivador 3 e do texto motivador 4. Cada um desses textos motivadores, eles nos apresentam uma informação, requer leitura para que vocês respondam essa questão. Por exemplo, no texto 1, você vai colocar o primeiro texto traz informações, aí você vai dizer que informações esse texto 1 traz. Lá no texto 2, o segundo texto traz a definição do discurso de ódio. Aí você olha o que é que tem mais de acréscimo nesse segundo texto e vai colocando aí. No terceiro texto, o que é que fala o terceiro texto? O terceiro texto é um anúncio claro e objetivo, que enfatiza o quê? O discurso do ódio, né? Aí você tem que ler para acrescentar algo a mais. Aí vem para o texto 4, né? Aí o quarto texto traz o quê? Dados, estatísticas do ano de 2016. Aí você vai dizer que dados, que estatísticas são essas? Você vai escrever como resposta. Depois nós temos uma lâmina que tem uma estruturação do texto dissertativo argumentativo. Isso aqui eu já venho falando desde o início do ano letivo, de tese, o que é tema, o que é argumento. Então, isso aqui é mais para que você aprenda, não esqueça desses detalhes aqui, destas informações relevantes. Então, aí tem o exemplo de tese, tem de que fala o texto, se é assunto, que é o tema, tem os exemplos. Então, façam essa leitura para que vocês compreendam mais sobre essa estruturação do texto dissertativo argumentativo. Depois tem mais informações sobre o objetivo do texto, o que fala o texto, a tese, e aí para complementar essas informações para que vocês compreendam melhor a temática, né? Repetindo mais uma vez, qual é o tema da nossa redação? Qual é o tema? Os riscos na ascensão do discurso de ódio em rede no Brasil. Depois tem aqui nessa lâmina alguns detalhes que vão ajudar vocês a produzir o primeiro parágrafo da redação de vocês, que é a introdução. Aqui é para ajudar vocês, são conectores, né? São palavrinhas muito importantes que precisam estar dentro do corpo do texto, para que seu texto ele fique coerente, tá? Então, utilizem algumas desses inícios para utilizar no seu texto, esses conectores, que eles vão, com certeza, fazer a diferença dentro do seu texto. Qual é o tipo de texto que o Enem exige e que vocês devem estar sabendo? É o texto dissertativo argumentativo. E o texto dissertativo argumentativo, ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós trabalhamos com essas oficinas desde o início do ano, né? Nós estamos com esse tema iniciando a primeira oficina, que é a produção da introdução. Aí vai vir as oficinas do desenvolvimento. O desenvolvimento, você tem que fazer 2 parágrafos. E na terceira oficina, a gente fecha com a conclusão, com a reta final da nossa redação. Então, não esqueçam,
nós trabalhamos com oficinas, que é para facilitar o entendimento de cada um de vocês. Então, boa sorte, fiquem com Deus.